expulsões é a arbitragem brasileira, VAR, isso aí não, essa mescla é infalível, né? Aí tem que ter cartão, rigor e botar pra fora, essa coisa toda. O Wilton Pereira no apito não dava pra esperar nada muito diferente também, não. O árbitro Wilton Pereira Sampaio foi o centro das atenções na grande abertura da Copa 2026. O jogo foi marcado por 3 expulsões logo no primeiro jogo. E aí, será que realmente foi para expulsão? Começa dando um sinal do que vai ser essa Copa do Mundo em muitos confrontos, né? A África do Sul é uma seleção muito fraca. Aliás, em 2010, ela foi a primeira seleção anfitriã eliminada na fase de grupos, né? De um Mundial. Tem esse currículo, né? O Mundial em que foi anfitriã, acabou sendo eliminado precocemente. E hoje, estava até vendo aqui as estatísticas para confirmar o que a gente observa, 3 finalizações contra 16, um time muito frágil, tentando sair jogando com muita dificuldade. O México fez aquela pressão no início do jogo ali na saída de bola, conseguia criar problemas, fez logo um gol, né? Um gol rápido. Se o México fosse um pouquinho melhor, poderia vencer por um placar um pouco mais elástico, né? Acabou sendo um placar até bem modesto, diante de um time frágil e que a tendência é de perder os outros jogos talvez por mais gols, né? Que vai desanimando, já perdeu o primeiro. Acho que o México perdeu uma chance de fazer um saldo interessante que pode ser relevante na disputa pela classificação desse grupo, né? Joga em casa, tem apoio da torcida, mas acho que poderia ter vencido por mais. E as expulsões é a arbitragem brasileira, VAR, isso aí não, essa mescla é infalível, né? Aí tem que ter cartão, rigor e botar pra fora, essa coisa toda. O Wilton Pereira no apito não dava pra esperar nada muito diferente também, não. Até estávamos conversando aqui fora do ar. Das 3 expulsões, pelo menos 2 eu achei um exagero, né? A do México, que foi a última, e a primeira, que foi da África do Sul naquela falta, né? Para mim, então, das 3, as 2 foram exageradas. E para você, Laura? Eu concordo com você. Acho que assim, é uma característica da arbitragem brasileira. A expectativa sempre é de que os árbitros brasileiros, quando vão para Copa do Mundo, para Libertadores, eliminatórias de Copa, né, jogos internacionais, eles mudam a conduta porque sabe que esse tipo de arbitragem é uma característica praticamente única aqui do futebol praticado no Brasil. E não foi bem o que aconteceu. O Wilton bem rigoroso, com o VAR também muito inquieto, né? Então acabou expulsando 3 jogadores logo no primeiro jogo da Copa do Mundo, né? É possível que ele fique por um bom tempo como o jogo com o maior número de expulsos, né? Porque 3 expulsões num jogo não é uma coisa muito comum. Então é possível que isso se arraste durante vários jogos, dos intermináveis jogos que essa Copa terá, como um jogo com mais expulsões. Talvez continue até o final da Copa com esse título, digamos assim, né? Parabéns ao Wilton. Tinha sido... Já entrou pra história. Né? Tinha sido em Portugal e Holanda, 2006. Aquele jogo com quase 20 cartões, né, juntando os amarelos e tal, foi uma carnificina. É um jogo violento, exato. Um jogo violento e de um contexto de um confronto eliminatório. Não, né? Boa noite a todos. Bom, eu diria então que o Wilton não assim, já é persona não grata no Reino Unido, agora quem sabe no México e na África do Sul também, né? Antes de mais nada, diria que eu não faria nenhuma das 3 expulsões, eu teria dado. A gente comentou aqui no começo, né? O Mauro e eu concordamos que 2 foram exageradas, né? A primeira... Pelo menos. Pelo menos. Pra começo de conversa. Eu achei... Por que eu não faria? Da agressão ali, né? Talvez... Não, mas ali é bem discutível, né? Eu daria um cartão amarelo, o cara foi tonto, então tudo bem. Expulsar é grave demais, né? Pra expulsar, né? As outras 2 foram bem exageradas. Alguns professores, né, porque a gente fez o curso, eles falavam, gente, tem certas coisas que você precisa tomar muito cuidado para fazer, que muda muito a história do jogo. Expulsão, pênalti, são coisas que você tem que dar com muita convicção, porque na época se falava penalidade máxima, no pênalti era penalidade máxima. Não é assim, sabe? Então, a primeira é briga por espaço, não tem nenhum sentido. A segunda, quer dizer, também não quero ser dono da verdade, a segunda dá para expulsar, e a do jogador do México, o cara passa e ele faz a falta, pô. Expulsão, amarelo, vai. Então, não daria nenhuma delas, não. Mas e aí o jogo caiu, né? Com a África não arriscando mais, o México também diminuiu o seu ritmo, né? E aí o Piperno cita essa história de um time preguiçoso, né? Aí virou o time do Jaiminho, né? Ficou tocando bola e tal, já que nós estamos falando de Chaves. E o 2-0 acabou contando bem a história, o time da África errando muitos passes, o time começou muito tenso, depois deu uma assentada, né? Mas realmente
Eu acho que não vimos o campeão do mundo hoje. Jura? Espera lá, foi um padrão brasileiro de arbitragem. A arbitragem é ruim. Nós já tivemos um árbitro, por exemplo, que apitou 3 Copas do Mundo. Ele foi um árbitro que errou muito em jogos importantes aqui. Então, os árbitros brasileiros... vamos lá. O Brasil teve um período de 82 a 90 em que árbitros brasileiros apitaram coisas importantes. O Arnaldo, uma final de Copa do Mundo e bem. O Romualdo Arpifilho, uma final de Copa do Mundo e bem. Depois o Wright chegou a apitar a decisão 3º lugar. Bem, nas Copas. Mas de lá para cá, o Brasil teve muito árbitro apitando mal em Copa do Mundo. Mas por quê? Veja, se o árbitro aqui ele apita mal, não dá para imaginar que numa Copa do Mundo ele vai ser totalmente diferente. Então o Wilton foi bastante criticado em 2022 no Catar por conta daquele Inglaterra e França, e hoje ele apitou com aquele padrão, ou seja, mal. Tanto que a gente está, de novo, tendo que falar disso. E veja, hoje era um jogo muito fácil. Ele conseguiu errar muito em um jogo extremamente... Dificilmente essa Copa vai ter outro jogo tão fácil como esse. Não foi um jogo de times violentos, não foi um jogo de lance lá muito polêmicos e tal. A primeira expulsão ainda você olha a primeira vez e tal. Mas aí com o recurso do VAR, não dá, né, para interpretar aquilo como... Você acha que o VAR deveria ter chamado? Poderia, né? Então, mas aí apesar que tá muito perto do lance. Então, ele tá perto. O VAR não pode ser invasivo. Foi a interpretação dele. E não é assim uma aberração. Então, eu tô dizendo só que eu acho que ele interpretou mal. A segunda expulsão, talvez seja a mais defensável de todas, aí é avaliar a intensidade, né? O cara realmente... O tonto lá, o jogador da África do Sul, ele coloca lá a mão no rosto do outro, né, a mão fechada, né, passa a coreografia de um soco, que você pode interpretar se foi ou não algo violento, mas o fato é que ele bateu de mão fechada no rosto do jogador do México. Ok, é defensável. Dá para defender a expulsão. Agora a terceira expulsão, um lance de jogo, o cidadão passou falta. Ah, mas era a situação clara, agora nada. Então, sabe, exagero. E eu lamento muito que ele tenha começado tão mal assim. E por sinal, o último lance do jogo, quando ele encerra lá o jogo e tal, aquilo era lance de cartão amarelo para um jogador do México. Eu não vi esse cartão sendo aplicado. Então, ele começou mal. Quer dizer, o Brasil começa mal a Copa do Mundo.